Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras. Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o... Certo, então a gente precisa relacionar esses polígonos aqui, que foram divididos cada um em 3 partes, né? A gente precisa relacionar esses polígonos, áreas dessas divisões, as porcentagens. Nas porcentagens, então, a gente tem 60% de carboidratos, 10% de proteínas, 30% de gordura. Ok. Como opções, a gente tem o triângulo, o losango, o pentágono, o hexágono e o octógono. Bom, agora a gente vai precisar calcular quais que são as porcentagens aqui. A gente vai precisar ver qual que é proporcional a esses. Vamos tentar eliminando aqueles que são mais fáceis, aqueles que são mais diretos. Por exemplo, a gente percebe que carboidrato aqui ocupa metade do losango. Então seria 50%, né? Metade. Como o carboidrato tem que ser 60%, então a gente já pode eliminar o losango. Agora nós vamos analisar primeiro essas figuras que tem a divisão a partir do centro, que acho que elas serão mais simples de analisar do que esse triângulo que não tem essas divisões. Então, por exemplo, deixa eu ver um outro mais simples. O octógono. Então, no caso do octógono, eu estou fazendo como se fosse um círculo para simplificar. Mas olha, carboidrato está ocupando essa parte de cá, essa aqui e essa. Então seriam 3/4 do círculo. Como cada quarto tem que corresponder a 25%, do círculo não, né, do octógono. Então, o desenho do octógono, a gente tem carboidrato ocupando 75% e não 60%. Portanto, a gente pode eliminar o octógono. Certo, proteína é o menor dos 3, então está sobrando isso aqui, proteína menor, proteína menor. Ok, então essa análise não nos ajudou. Vamos ver, então, agora o seguinte. A gente percebe que gordura e carboidrato tem que ser o dobro, né? Então aqui é 30, aqui é 60. Então o carboidrato tem que ser o dobro. E também gordura tem que ser o triplo de proteína. Vamos analisar essas divisões em pequenos triângulos. Então no caso do hexágono, no caso do pentágono, aliás, vamos deixar o triângulo por último, só se precisar. Proteína corresponde a um pequeno triângulo. Esse eu acho que eu vou ter que desenhar para a gente poder fazer essa análise. Mas no Enem você poderia rabiscar aqui em cima. Eu que não consigo rabiscar aqui em cima, por causa do programa que eu utilizo. Mas enfim, esse tempo que eu estou perdendo você não perderia. Certo, proteína a gente tem com um pequeno triângulo aqui. Então, um pequeno triângulo. Pegando a parte da gordura, seria um desse pequeno triângulo. Deixa eu fazer de outra cor. Então, aqui seria um desse triângulo. 2, 3. Bom, então seria esse aqui. Então, cada um dessas partes de cá, cada uma dessas partes coloridas e mais essa parte em branco aqui corresponderiam a esse triângulo de cá. Bom? Ou seja, a gente tem... Espero que não tenha ficado muito confuso. A gente tem que, no pentágono, efetivamente,
Olha, aqui são 3 triângulos e aqui um triângulo. Então, essa relação, que esse aqui ser o triplo desse, está satisfeita. Vamos pensar agora nos carboidratos. Vamos contar quantos triângulos nós temos. Então, cada lado aqui é um desses triângulos, né? Então, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente teria 6 partes para o carboidrato. E aí fica realmente, ó, esse aqui, esse é o triplo desse e esse é o dobro desse. Certo, essa já é a nossa alternativa então, tá? Então é a alternativa do pentágono. Ok, então é essa aqui. Mas vamos eliminar pelo menos o hexágono. Então no caso do hexágono, a gente tem que aqui é um triângulo, aqui seria cada lado desse corresponde a um triângulo, né? A 2 triângulos. Então 1, 2, 3, 4. E a gente teria gordura como 4 vezes a proteína, que não é o que acontece. E a parte boa é que a gente nem precisa analisar esse triângulo, isso daria um certo trabalho. A ideia fundamental, então, foi dividir essas figuras, que estão separadas a partir do centro, em pequenos triângulos. E aí, observar a relação entre esses triângulos e a relação entre os tipos aqui.